Glória a Deus. Toma seu assento em nome de Jesus. Evangelista Anderson, Deus abençoe, homem de Deus. Feliz em revê-lo, viu, meu irmão? Esse dia eu estava pensando em ti, hein, Fausto? Glória a Deus. Foi um socorro do céu sobre a nossa igreja, esse menino aí. Diante de algumas mãos de obras que era preciso fazer na edificação do templo, ele passou um dia, já chegou, precisa de ajuda. Eu falei, Jesus, tu sabes. E graças a Deus foi pegando, foi ligando luz, foi fazendo o quê? Foi ajudando o evangelista Ricardo, foi lixando parede. A glória de Deus, foi uma bênção na nossa vida. Deus te abençoe, viu, meu irmão? Abra sua Bíblia, Salmos de número 32, a partir do verso de número 1. E deixe também aberto o texto sagrado em primeiro livro de Samuel, capítulo de número 13. Salmos de número 32 e 1 Samuel, capítulo de número 13. Amém, igreja? Glórias a Deus. Bendito seja Deus. Quem encontrou, diga amém. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Primeiro Samuel, capítulo de número 13, versículo de número 14. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então repita após mim. Enquanto calei, igreja de Jesus, estão vivos aí? Amém? Enquanto calei, os meus pecados envelheceram, apodreceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. Igreja de Jesus, quem fez esse salmo de número 32 é bem conhecido como o rei Davi. Davi este, ao qual nós acabamos de ler, que foi aquele ao qual o Senhor escolheu como segundo o seu coração. Olha a escolha do Eterno.
Olha como Deus é especialista em escolher, chamar, vocacionar alguém. Ele escolheu alguém não pela sua capacidade humana, não por aquilo que ele poderia cooperar, auxiliar apenas, mas porque ele era um homem segundo o seu coração. E olhando para essa afirmação de Deus, dando resposta ao rei Saul pela sua desobediência, e Deus afirmando para ele que seu reino estava sendo arrancado, tirado dele, pelas inúmeras e consequências, ações a qual Saul teve diante do Senhor. Agora Deus revela um homem que é segundo o seu coração, um homem a qual é desconhecido para todos e não tinha reconhecimento algum, e principalmente dentro da sua própria casa. Naquela época, pastorear as ovelhas do seu pai não era a melhor escolha para um filho. Os filhos mais velhos de Davi estavam na guerra, estavam como homens valentes, homens separados para trabalhar, para lutar, para servir o reino. Davi, o que restou para ele é cuidar das ovelhas do seu pai. E entre cuidar das ovelhas do seu pai, ainda tinha que pegar marmita e levar para os seus irmãos que estavam na guerra. Mas isso não limitou o coração de Davi em fazer aquilo a qual Deus se agradou dele. Davi era compositor, Davi era adorador, tangedor de harpa, e tudo aquilo que ele tinha nas suas mãos, ele procurava fazer com zelo, responsabilidade, tanto que ao correr risco de vida, ele não se limitava, muito pelo contrário, ele colocava a sua vida em risco para zelar aquilo que foi confiado nas suas mãos. Seja enfrentando o urso, seja enfrentando o leão, lá estava Davi, adorando a Deus, salmodiando ao Senhor, orando ao Senhor, buscando a Deus, mas em todo o tempo se alegrando na presença do Senhor. O interessante é que Davi, além de ser um homem segundo o coração de Deus, um tangedor, um adorador, era um homem corajoso, o homem que não se permitia ser vencido pelo medo que a vida colocava diante dele. É leão? Em nome do Senhor dos Exércitos estou aqui. É urso? Em nome do Senhor estou aqui. Agora se deparou com um gigante, não importa, em nome do Senhor dos Exércitos eu vou enfrentar. Davi não se limitava, pois a sua coragem tinha um fundamento, a sua coragem tinha um alicerce, e era a sua confiança que ele tinha no Senhor. Um homem segundo o coração, adorador, corajoso, agora é escolhido por Deus. Tanto que quando o próprio profeta, que foi direcionado por Deus para ir na casa de Jessé, ao olhar os seus irmãos, já se precipitou nas suas escolhas, nas suas ações. E ali Deus ensinou a ele, para não olhar segundo como o homem vê, mas sim ver a intenção e aquilo que está no oculto, no profundo do seu coração. E Deus falou para ele: não se precipite, espera chegar. Tanto que estava todos sentados ao redor da mesa, e Davi não estava lá, porque dentro da sua própria casa Davi não tinha peso algum, tinha valor algum. Ele estando ou não estando, nós vamos sentar sobre a mesa e vamos fazer as nossas refeições precisas. Olha que coisa interessante. Havia uma rejeição dentro da casa de Jessé, mas isso não deixou Davi de adorar, isso não deixou Davi de orar, isso não permitiu que Davi se restringisse ao ponto de não cumprir
caso a ordem do seu pai. Davi continuou fazendo aquilo que foi confiado nas suas mãos. E agora, ao chegar na sua casa, um dia como outro, mais um dia vencendo a sua labuta, mais um dia se deparando com um trabalho diário cansativo, pensando que só tinha restado um pouquinho da comida na panela, agora está vendo todos sentados na mesa, porque a situação diária, o de costume, que quando Davi chegasse na sua luta diária, Davi estava como? Se deparando com seus irmãos se levantando da mesa, ou quem sabe, até feita a sua refeição. Mas agora ele se depara com todos sobre a mesa. E um homem diferente, com as suas vestes diferentes, com um falar diferente, com uma presença diferente, habitando dentro da casa do seu pai. E o interessante, hein? Esperando ele. E ao direcionar a palavra para Davi, retirando do seio do seu pai e dos seus irmãos, desceu o óleo sobre a sua cabeça. E liberou a palavra, dizendo: Tu és rei em Israel. Chegará o tempo que tu sentarás sobre o trono. Samuel seguiu a sua vida, e Davi também continuou sua jornada, respeitando seus irmãos, cumprindo com a sua função dentro da sua casa, do seu pai, mas com uma promessa viva dentro do seu coração. Mas por que Deus foi até Davi? Porque Deus se revelou com Davi, para Davi, além de ser um homem segundo o seu coração, pastor? Sim. Porque independente da circunstância, o verdadeiro adorador continua fazendo aquilo que Deus o ordenou, ensinou e instruiu a fazer. O que eu não posso deixar de fazer? Com guerra ou sem guerra, com ovelhas sem ovelhas, com reconhecimento ou sem reconhecimento, com alegria ou com tristeza, eu preciso adorar, eu preciso salmodiar, eu preciso expressar o que está latejando dentro do meu coração. E o que é que tem aí? Um reconhecimento de um Deus grande, sublime, poderoso, que é digno, independente que eu vivo, de ser adorado através da minha vida. O urso não impediu de adorar, o leão não impediu de adorar, seus irmãos não impediu de adorar. É esse que será rei em Israel. É este que eu escolhi para ser grande, para ser aquele que vai enfrentar batalhas e não vai me decepcionar. Como te decepcionar, Senhor? Não vai correr, não vai fugir, não vai desistir, não vai desanimar, não vai se entregar. Vai fazer o quê? Vai adorar meu nome e vai fazer aquilo a qual eu confiei na sua vida. Sede fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Mas esse homem cheio de prestígio, ao olhar de Deus para a sua vida, esse homem cheio de virtudes, agora está salmodiando ao Senhor, mostrando que este homem, a qual é segundo o coração de Deus, também é um homem que tinha limitações, fraquezas, que também tinha condições de decepcionar aquele ao qual o chamou. Estava sujeito às fraquezas, às paixões, estava fadado ao fracasso, ao tropeço, a cair. E ele trouxe uma verdade absoluta aqui. E essa verdade que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Enquanto ele não confessou, não expressou, não abriu o coração
algo dentro dele começou a apodrecer. Algumas traduções, como nós lemos aqui, falou que os seus ossos envelheceram. Porque no Antigo Testamento fala muito sobre osso. Lembra o profeta Jeremias? Vai parar, Jeremias? Não posso. Por quê? As suas palavras me ardem nos ossos, na minha estrutura. E naquele tempo antigo, não havia cura ainda sobre osteoporose. Então uma doença sobre os ossos é algo de extrema enfermidade. Davi salmodiano, de uma forma poética, está expressando que os pecados, os delitos com a qual ele não tinha confessado diante de Deus, estava trazendo morte, envelhecimento, amargura, angústia, perda, tristeza no seu coração. E ele precisava fazer alguma coisa. E a coisa que era preciso ele fazer era o quê? Confessar. Às vezes a cura da minha alma, da tua alma, não está em olhar para o delito, o pecado do outro, para nós, não é só eu que peco, não é só eu que falho, não é só eu que estou em falta. Não olhar para o lado e dizer, mas o outro também não faz. O outro também pensa o quê? Quem ele pensa que é? Olha a vida dele, olha a vida dela. Mas nesta manhã Davi está nos ensinando, olha para a tua. Olha para a tua. Enquanto eu não confessei o que eu tenho, que está dentro de mim, que está estragando meus ossos, interior. Não é externo, é interno. Aquilo que estava causando morte na vida de Davi, angústia na vida de Davi, não é aquilo que está sendo notório visto, é aquilo que estava interno. E quando ele não colocasse para fora aquilo que internamente estava gerando males, destruição na sua vida, ele ia perecer, ele ia padecer. E não adianta, muitas das vezes nós fazemos aquele tipo de oração, Deus me perdoa, e quando nós somos postos à prova mais uma vez, cometemos os mesmos delitos, as mesmas faltas. Poxa, Jesus, eu não queria, mas acabei fazendo de novo. Que miserável homem que sou. O interessante é que Deus nos ensina através de Davi, que é aquele que não encobre, mas aquele que se descobre. Não aquele que encoberto, mas aquele que se dispõe. Confessa. E não adianta também pedir perdão a Deus, sendo que o delito ao qual eu cometi foi com meu filho, foi com a minha esposa, foi com meu irmão, foi com a minha irmã. Mas já pedi perdão para Deus. Deus conhece meu coração, tanto conhece que Ele manda lhe dizer, antes de pegar a tua oferta no altar, vai ter com o teu irmão primeiro, e depois volte e entregue a tua oferta. Deus me conhece, Deus já falou comigo. É a misericórdia, a bondade, a escolha. Mas isso não te impede de você quebrar o princípio. Qual, pastor? Confessa, deixa, e alcançará a misericórdia. É necessário, é preciso o quê? Chegarmos com o nosso rosto descoberto na presença de Deus. É necessário e preciso, como já disse em outras mensagens aqui, andarmos como espelho, refletindo o nosso rosto e olhar dizendo o que é preciso, o que eu necessito, o que é notório e visto que eu venha mudar na minha vida. O problema não é o pecado. Pastor, o que o senhor está dizendo? O problema não é o pecado. O problema é viver no pecado. Porque existe um Deus ao qual foi adorado nesta manhã,
que Ele morreu pelo meu e os teus pecados. E o texto lido aqui nesse dia é aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então o problema não é o pecado, não, porque hoje, para o pecado, ainda tem solução. O problema é o mascará-lo. A minha esposa linda, ela entrou no carro e disse: a minha maquiagem não está aqui. Eu dei um glória a Deus no meu íntimo, para não arrumar confusão, porque eu falo para ela: carro não é guarda-roupa. Carro não é lugar para você guardar roupa, maquiagem, perfume. Vigia. Mas ela disse: esqueci minha maquiagem. Eu não quero ir com o meu rosto limpo assim. Eu falei: passa o batom que você está linda. E realmente ela é linda. Mas você percebe que as mulheres sentem a necessidade de se cuidar, de se tratar? É um erro, é um pecado? Não. O erro, o pecado, sabe onde está? Você faz isso com pecado. É tropeçar, saber que existe um Deus presente aqui neste lugar, e passar uma maquiagemzinha e dizer: Deus não vai perceber, o pastor não vai olhar, ninguém vai estar sabendo, está tudo certo, passa desapercebido, a vida continua nada. Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. E o rei Salomão, aprendendo com seu pai, Urimandakanamasai, Provérbios capítulo 28, ele diz que aquele que não confessa, que aquele que não entrega as suas faltas, as suas queixas, os seus pecados, as suas transgressões, nunca prosperará. E quando fala de prosperidade, volto a dizer aqui, não é você ganhar uma promoção na tua empresa, não é o trabalho das suas mãos, o seu investimento prosperar, ter um crescimento. Não é eu e você trocar de carro, não é eu e você conquistarmos a coisa desta vida, porque o ímpio também conquista e alcança. Não mascareia. Nós aprendemos aqui com Jó. Nem sei se existe a palavra mascareia, inventei agora. Sei que existe a rua Mascarenhas, mas mascareia, não adianta nós mascararmos. Sabe por quê? Porque isso que hoje você tem, amanhã você não pode ter. E quem será você quando você não tiver? Será que você é um adorador quando você tem? Quando as suas orações são respondidas? Quando você conquista? Quando você realiza? Quem é você no dia mau? Quem é você quando chega na sua casa, seus irmãos se levantaram da mesa, o seu pai nem olha no teu rosto, nem reconhece o seu trabalho? Quem é você quando você enfrenta o leão e o urso, chega na sua casa cansado dizendo: venci, e não há nenhum reconhecimento? Quem é você e eu quando se deparamos com tantas situações que nos faz desistir, olhar para trás? O homem de Deus não são aqueles que conquistam, nunca esqueça isso. São aqueles que suportam. São aqueles que suportam. Como fico feliz com uma realização, com uma conquista, com o cumprimento de uma promessa, de uma palavra de Deus. Você não sabe a alegria da minha alma e a tristeza de contraponto quando há um testemunho. Há uma alegria. E uma das coisas que a minha esposa disse, que minha mãe também já compartilhou, que vê a sinceridade da minha alegria quando eu vejo a vitória do outro. E eu falo assim: Deus, nunca me deixa eu perder isso na minha vida. Eu tenho alegria com a vitória. Mas quem é você no dia da derrota? Quem é você no dia que as coisas não dão certo? Como diz o nosso irmão Betinho, Deus não perde guerra, e eu concordo. Deus não perde guerra. Mas algumas batalhas
alguns confrontos, Davi, pegou suas coisinhas e saiu fugido. Por quê? Somos propícios, fadados ao erro, à falha. Vemos que foi compartilhado na adoração do nosso irmão Leonardo. Quando nós nos precipitamos colocando na frente de Deus, nós estamos fadados ao erro, ao tropeço, à falha, às transgressões e sofrer derrota, irmão. As coisas não darem certo. Vai fazer você desistir? Parar não. Recalcula a rota. Coloca quem na frente de direito. Porque o que ele diz e nos ensina? Aquele que vir pós a mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quem nós estamos seguindo não pode estar atrás. Quem nós estamos seguindo não pode estar do nosso lado. Quem nós estamos seguindo tem que estar à frente. Onde ele pisa eu piso. Onde ele para eu paro. Onde ele avança eu avanço. Para quê? Para não transgredir, para não pecar. Então estamos sujeitos a falhar, a pecar, a perecer. Mas todavia existe um segredo que Davi nos ensina, do homem que é segundo o coração de Deus. O homem que Deus falou assim, esse aí é igualzinho que está aqui dentro, esse aí tem o meu aval, esse aí eu amo, esse aí é diferente. É diferente? É diferente. Como ele é diferente? Se no seu auge, nas suas conquistas, nas suas realizações, fazendo todas as nações vizinhas, está debaixo da sua autoridade, ele cai, ele tropeça, ele falha. Ao invés de ele estar na batalha, e é algo que eu digo aqui continuamente, que nós precisamos entender e temos que ter um equilíbrio na nossa vida. Senão nós não vamos suportar, não vamos aguentar. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas o equilíbrio qual ele buscou, o descanso que preciso para a sua vida, não era a hora. É preciso sim, mas é o momento. Por quê? Porque se fosse o momento certo, não tinha ninguém tomando um banho pelada no pátio. O momento era de guerrear, não de abaixar a guarda, não de olhar para o lado. O momento era de guerra, mas todas as vezes que é para nós fazermos algo para o Senhor, diante do Senhor, e nós deixamos de fazer para fazer outras coisas, nós temos dificuldade e perecemos. Olha para a sua vida. É por estar lá, é para fazer isso. Eu não fiz, olha que eu passei, olha que eu fui enfrentando, olha que eu vou vivenciando. Trocamos as coisas espirituais pelas distrações. Porque o que aconteceu? O olhar de Davi fez ele se distrair com aquilo a qual não era para ele. Quantas mulheres Davi tinha? Quantas mulheres Davi poderia possuir naquela época? Mas, em vez de ele estar na guerra, batalhando, lutando, ele achou no direito de ser levado pelas distrações, pelo descanso, pelo repouso. Nós procuramos dar tanta desculpa. Eu mereço, eu posso, eu sou digno. Mas Deus te pergunta hoje: é o momento? É a hora? Deus não está negando que você tem que olhar para você mesma, para você mesmo, e ter o seu período, o seu tempo, o seu momento. Todos nós precisamos, senão vamos perecer. Mas a questão é o tempo, é o momento. Eu aprendi com o pai da fé que quando tem aquele dia que é para eu ir, eu não vou, é o dia qual Deus tinha separado para enviar a bênção. Opa, Deus, você mandou a resposta, mas ele não está aqui. Pastor, isso é antibíblico. É mentira. Lógico que é bíblico. Ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Lá está lá, em torno de 120, orando, buscando, no cenáculo, reunido, um calor, lamparina acesa, aquele cheiro
de combustível, de azeite, e queimando, acendendo, e eles orando. Um levanta, demorou demais, isso aqui não é para mim não, tem outra coisa para fazer. E deixei o feijão no fogo, e precisa ali cortar o cabelo, precisa ali fazer outras coisas, e daqui a pouco eu resolvo, daqui a pouco eu volto. E Deus falou assim: olha aí, olha o vento, olha a glória enchendo o cenáculo, olha a minha promessa se cumprindo, olha o céu se abrindo, olha línguas repartidas como de fogo, sendo derramado para aqueles que estão perseverando e obedecendo a palavra de Deus. Mas o interessante é que as distrações do momento presente direcionam as pessoas para fora da promessa devida. E aqui está ele nos orientando: fica na posição. Mas se tropeçar, se falhar, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 15, que existe um Deus que nos fez uma nova criatura, para que as coisas velhas se passem, que tudo se faz novo, para lançar aquele delito, aquela falta, aquela acusação no teu coração no mar do esquecimento, para com o poder real, verdadeiro, genuíno, prospere na tua vida ao ponto de você viver uma vida transformada, dizendo: eu não quero mais isso na minha vida. Porque quando erramos e pecamos no mesmo delito que outrora dizemos que pedimos perdão, a epístola de João se cumpre na nossa vida, dizendo que nós de fato nem conhecemos Deus. Pois aquele que peca ou vive no mesmo pecado, no mesmo delito, não conhece Deus. Pastor, isso aí é loucura. Não é loucura. Em teu nome expulsamos demônios, em teu nome falamos novas línguas, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos maravilhas. Apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Quem o Senhor conhece? Quem é segundo o teu coração? Aquele que reconhece a soberania e diz: me perdoa, me perdoa. Aquele que pega esse momento presente, antes de transferir para o outro, o porquê da sua ação, o porquê dessa atitude. Eu te respondi assim porque você fez isso. Eu fiz assim porque você também, você acha que você também é santa. Você acha também que você é santo, né? Você acha que você também é perfeito, mas você também é perfeita. Você viu por que eu tive essa reação? Olha a ação que você teve. Não importa. O que importa é confessar, pedir perdão e alcançar a misericórdia. E alcançar a misericórdia não é deixar de viver as consequências. Quem me ouve, diga amém. Onde estava Davi quando seus filhos se mataram? Aonde estava Davi quando um dos seus filhos abusou da sua irmã? Onde Davi estava quando um dos seus filhos se rebelou contra ele, expulsando ele do seu reino? Sabe o que é isso? Sentença e consequência das suas ações. Salmo de número 51, já disse e repito, para mim, um dos salmos mais lindos. Por quê? Davi, ele confessa, clama pela misericórdia e expressa que ele pode perder tudo, mas o que ele não pode perder é a presença de Deus na sua vida. E ele diz: Senhor, não me retires da tua presença, nem de mim o teu Espírito Santo. Mas todavia, lá está Davi, sofrendo as consequências que os pecados lá de trás fez ele pagar lá na frente. Mas Deus não perdoou, pastor? Perdoou. Davi quer cair na mão dos homens e na mão de Deus?
nas mãos de Deus. Por quê? Porque o Senhor é misericordioso. Mas Deus perdoou Davi? Perdoou Davi. Tanto perdoou, e Davi soube ter inteligência emocional para ficar na mão de Deus, sendo que o escritor de Hebreus diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas eu prefiro cair na mão de Deus do que dos homens, porque o homem não tem misericórdia, mas Deus tem. Porque Davi sabia que as consequências um dia chegariam para ele. E o problema de Davi não é as consequências que ele saberia que viria, é como passar por elas, como enfrentá-las, sozinho na força do meu braço, ou com a presença de Deus que me perdoou um dia. Lá estava ele, clamando, pedindo misericórdia, e alcançou. Mas isso não isentou do filho a qual estava sendo gerado no ventre de Batseba ser morto. Pois quando foi morto, ele saiu do ato de humilhação, de oração, tirou a roupa de saco de cinza, lavou-se, tomou banho e mandou fazer um banquete. Mas a consequência veio sobre ele. Interessante que nós nos colocamos num lugar, numa posição, sim ou não, que nós achamos isento de tudo. Por quê? Servimos a Deus. Estamos num patamar, numa posição, que agora, servindo a Ele, eu sou um semideus. Pequei sim, mas Deus já me perdoou. Perdoou. Mas as consequências vêm. Tem um pastor amigo nosso, se converteu, se batizou. Fui pegar no congresso da igreja deles. Chegando lá, Deus me usou para falar com a mãe dele. A minha irmã está aqui, conhece. E Deus disse para ela assim, ó, vai passar por um dia mau. Vai ser levado para um lugar ao qual vocês não esperam. Mas descansa que eu, o Senhor, vou tirar ele de lá. Mas ele é crente. É o brego da casa do Senhor. Os anos se passaram. Essa palavra veio naquele congresso. E na outra semana, a polícia foi no comércio dele e levou ele preso. Porque Deus perdoou. Deus iniciou uma boa obra na sua vida. Mas daquilo que ele cometeu lá atrás, ele tinha que pagar. Ele, mãe, eu não vou aguentar. Deus falou comigo, meu filho. O quê? Que você ia, mas que você retornaria. Deus tem uma obra contigo aí dentro. Descansa. Já saiu, pastor de igreja. Quer ver ele hoje? Sabe onde ele está hoje? Daqui a pouquinho, se não for já nesse momento, depois da escola bíblica dominical, ele está na feira ali do Eliane, com o microfone na mão, com os obreiros dele na sua volta, pregando o evangelho. Por quê? Pediu perdão? Sim. Alcançou misericórdia? Sim. Passou o que tinha que passar? Passou. Fez obra lá dentro onde Deus o colocou, saiu de lá e permaneceu na posição que Deus o chamou. As consequências vêm. As consequências vêm. Ao olhar humano é tardia. Ao olhar humano parece que nunca vai chegar. Mas ela vem. Deus, eu não sou digno de passar por isso. Será? Será que a sua andar, a sua jornada tem sido tão perfeita assim, que você não merece passar por tudo isso? E se eu te falar, como foi lido aqui na palavra oficial, que teve alguém que de fato, verdadeiramente, não merecia passar o que ele passou naquela cruz, não merecia passar por tudo que ele enfrentou no meu e no teu lugar, e mesmo assim ele foi até o fim. Ele de fato não merecia. Mas será que eu e você não merecemos às vezes passar pelas consequências das más escolhas, das más decisões, das precipitações, das dúvidas, das ansiedades, que fez a gente se precipitar e tomar ações, atitudes, decisões, direções, a qual nos levou a amanhã sofrer consequência a qual nós estamos enfrentando hoje? O que Deus tem a ver?
Aonde vamos atribuir a Deus essa culpa? Davi, eu te perdoo, mas o primeiro filho vai morrer. Eu te perdoo, mas a espada nunca sairá da sua casa. Olha a sentença de Deus: a espada nunca sairá da sua casa. Foi lido aqui: Saulo, cais escama, chamo de Paulo. Tira esse espinho, não tiro. Tira esse espinho, não tiro. Tira esse espinho, não tiro. Deixou de fazer a obra? Deixou de implantar a igreja? Entenda uma coisa: você não é um verdadeiro adorador somente por aquilo que Deus é capaz de fazer na tua vida. Você e eu somos adoradores por aquilo que Ele já fez ao nosso respeito. Hoje, se Ele chamar você pelo nome, hoje, se Ele me chamar pelo nome, eu sei para onde eu vou. Você sabe para onde você vai? Você sabe que a sua confissão vai te direcionar, vai te introduzir? Sabe para onde? Então descansa o teu coração. Não deixe de adorar. Não deixe de tanger a sua harpa. Não deixe de salmodiar. Não deixe de viver aquilo que Deus tem na sua vida. Enfrenta. Como, pastor? Como Davi. Peça perdão, mas atrai a presença para perto de você. Uma coisa é sofrer consequências sozinhos. Outra coisa é sofrermos consequências, passar pelo dia mal, com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. A diferença na nossa vida é a presença de Deus. E aquilo que faz separação entre nós e o Senhor é o quê? As nossas transgressões. Mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Aquele que confessa alcança a misericórdia. E aquele que não confessa e deixa nunca prosperará. E como eu estava dizendo, a prosperidade não é aquilo que você tem, é como você vive. Como você vive com seus filhos? Como que você vive com seu esposo, com a sua esposa? Como você vive com seus pais? Como você vive por onde você passa com as pessoas que estão à sua volta? Será que as pessoas têm prazer quando você chega? Ou as pessoas têm desprazer com a sua presença? A prosperidade não está aqui no que nós temos. A prosperidade está naquilo que somos e com aquilo que nós carregamos. Foi falado semana passada. Está preso, José? Estou preso, mas tem uma presença que me prospera. Onde eu coloco a mão, tudo dá certo. Está escravo, José? Está na casa de Potifar? Eu estou. Mas eu sou aquele que onde eu coloco a planta dos meus pés, o Senhor me dá. Ao ponto de até a mulher do outro querer ser minha, mas não posso. A prosperidade está naquilo que você carrega dentro de você. Quer ser próspero? Quer ter realização, satisfação? Estou adorando a Deus, tendo tudo. Estou adorando a Deus, não tendo nada. Quem nos ensina o que é verdadeiramente a prosperidade é Paulo. Sem adorar a Deus tendo abundância, sem adorar a Deus padecendo necessidade. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada que vai te faltar é o Senhor. Não é o pão, não é o azeite, não é o vinho. O Senhor não vai lhe faltar. Se coloca sobre seus pés. Com todo esse delito, com todas essas consequências, Davi era um homem segundo o coração de Deus.
ano entendeu que o ano está acabando. E vou falar uma coisa aqui, que eu sempre olhei para algumas igrejas neopentecostais, sempre questionei e não concordo. Eu peço diante de Deus em oração que Ele guarde o nosso coração neste lugar, para não transferir para o outro uma palavra precipitada, uma falsa profecia e dizer, não se cumpriu porque você não teve fé. É nada disso. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: o ano está acabando. Será que nós andamos remindo o tempo, atraindo a presença de Deus para a nossa vida, para nós vivermos aquilo que o Senhor tem reservado para nós? Ou nós mesmos estamos tardando aquilo que Deus tem para conosco? Será que as coisas a quais você conseguiu conquistar supriu o vazio, a necessidade do seu coração? Será que aquilo a qual você almeja e deseja, que você não viveu, ao invés de te dar encorajamento, destreza, avanço, está te paralisando, te oprimindo, te abatendo? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, antes de nós colocarmos a culpa na instituição, nas pessoas que estão à nossa volta, na nossa família, olha para dentro de você nessa manhã. O que você poderia fazer diferente? O que você e eu podemos ter feito diferente? O que nós poderíamos termos entregue, feito, realizado diante do Senhor e não conseguimos fazer e ficamos impossibilitados disso? Prestei muita atenção na oração do evangelista Ricardo, ele clamando por graça, misericórdia, pedindo perdão, mas também pedindo a presença de Deus. Dentre tantas coisas que você lutou, buscou, está errado, pastor? Não. Mas qual foi a sua prioridade? Qual foi a sua primazia da tua alma? O que estava em primeira instância no teu coração? Foi você sair do problema, você encontrar o alívio momentâneo, ou preservar, conservar a presença que está em você? Este amor, essa escolha que Deus lhe fez. Será que eu e você conseguimos alcançar tudo aquilo que Deus tem reservado para nós? Ou verdadeiramente tem algumas barreiras entre nós e o Senhor? Será que não chegou o momento, a hora? Porque o ano ainda não acabou, né? Nem a minha esperança. Mas será que não chegou o momento de nós lançarmos por terra toda a barreira, todo o empecilho que nos cerca de viver o novo de Deus na nossa vida? De viver o sobrenatural do céu para a nossa vida? Feche seus olhos. Eu quero que você faça essa oração comigo aqui. Se for preciso, todos, feche seus olhos. Obreiros estão ali na porta, só fiquem atentos ali no nome de Jesus. Mas independente de quem você seja, o seu cargo eclesiástico, isso não importa, irmão. O que os outros vão pensar, não importa, irmão. O que importa é que a palavra foi pregada e Deus está mostrando para mim e para você o que Ele pensa a nosso respeito. Uma escolha, homens e mulheres segundo o meu coração. Mas ei, quer prosperar? Quer enfrentar o dia mal, as consequências de uma forma diferente? Quer viver o novo de Deus na sua vida? Peça perdão. Será que nós somos essa perfeição toda? Será que nós nos colocamos num patamar, numa posição que não aceitamos o que estamos enfrentando ou passando por aquilo que fazemos ou realizamos? Mas será que de fato tudo aquilo que fazemos e realizamos é uma perfeição tremenda, onde temos a coragem
de exigir de Deus alguma coisa? Será que Deus precisa de fato ter o primeiro lugar no teu coração, sim ou não? O que de fato eu preciso fazer e realizar? O que ainda está aqui dentro, trancado a 7 chaves, que eu não consigo nem abrir minha boca para expressar, porque me causa constrangimento e vergonha? Quais foram as precipitações dos seus pensamentos? Quais foram as precipitações das suas palavras? Pensa aí sobre elas. Se você não tem coragem de falar em voz alta, por que guardar ela aí dentro aí? Entrega no altar daquele que é poderoso para te dar uma oportunidade. Deixe na mão daquele que tudo pode fazer e realizar na tua vida. Deus quer nos tirar de uma posição, de um lugar que não é nosso, e nos colocar no lugar devido aonde Ele tem liberdade para atuar e agir ao nosso respeito. Quem quer prosperar nesta manhã? Quem quer prosperar nesta manhã? Quem quer sair aqui com as suas vestes trocadas? Quem quer sair daqui cheirando o perfume do teu Cristo, do teu Jesus na sua vida? Quem quer ter a presença que não expele, mas que traz para perto? O que é que você veio buscar nesta manhã? A adoração, o culto que Deus quer de mim e de você hoje é única. Confessa. Deixa. Alcançará misericórdia. E tem um mistério do céu aqui. Que Deus me permite lhe falar. Se tu tomar uma posição hoje de humildade e ir com quem de direito, e quem de direito é aquele, aquela que você divide o mesmo teto, as contas e a cama. Vai e peça perdão, peça misericórdia, e verás que uma janela vai se abrir sobre a tua cabeça, e nesta semana ainda alguma coisa do céu será derramada a teu favor. Deus não trabalha no orgulho, Deus não trabalha na soberba. Temos zelo, cuidado com as pessoas que estão ao nosso lado, mas às vezes dentro da nossa própria casa temos dificuldade. E eu não tenho medo e vergonha de falar, presbítero Kleber, não posso ser hipócrita. A minha esposa me cobrou mais uma vez essa semana: cuidado, está muito estressado. Feri a minha pressão, bateu quase 20, não foi? 22, irmãos. Bateu 22 minha pressão. Nervoso, estressado. E ela falou assim: como você consegue parar com as pessoas e ter calma? E aqui em casa você gritou. Mas você não entende o que eu estou passando? Não interessa, você gritou. Cadê a paz que esse é de todo entendimento? Cadê, pastor? Pegar no domingo, na Santa Ceia, você vai, né? Mas e pedir perdão para sua esposa, para o seu filho? Mas não pôs a mão, não fiz nada. Mas você gritou. Deus não está no meio da gritaria, só na adoração, no glória a Deus, no aleluia. Porque a gritaria também é uma ofensa, é uma agressão.
Davi é um homem segundo o coração de Deus, não porque não pecava, é porque reconhecia e clamava por misericórdia. Pequei contra ela, gritei em casa. O que mais me machucou, que ela fala: como você consegue respirar fundo e procurar responder com mansidão, com temperança os outros, e em casa você não fez isso? Se eu te falar o motivo, eu tinha o direito, evangelizante. Eu não estava errado, mas meu direito perde quando eu perco a razão. Pastor, você quer ser uma perfeição? Não, quero ser aquilo que a palavra me ensina. A resposta branda desvia o furor. Feche seus olhos. A pessoa que você diz que ama merece o seu perdão. Merece o seu perdão. E eu sei como foi essa minha madrugada, hein? Você dormiu bem, não dormiu bem? Você conseguiu deitar às vezes? Conseguiu deitar, né? Eu falei para Patrícia de manhã: Patrícia, que pesadelo. Eu entendi, não foi pesadelo, foi revelação. Tem um mover de Deus aqui. E eu não estou ficando louco, hein? E nem estou pegando informações do que eu sei em particular de algumas pessoas, porque tem pessoas que estão aqui que eu nem sei da situação. E eu poderia ir no particular e dizer para você no mistério de Deus, na revelação, pegar a profecia para você. Mas Deus não quer que você ouve a profecia mais do que essa que está sendo ministrada na tua alma. Levanta, abraça quem Deus confiou na sua vida, segue diante e vive a prosperidade de Deus que te espera. Feche seus olhos, eu vou orar. Eu vou orar. Pastor, o que você vai dizer agora? É você e Deus. O Deus de oportunidade se apresentou nesta manhã. Mas se você que tropeçou de novo nisso, de novo, não será preciso você quebrar o celular. Deus vai colocar nojo diante dos seus olhos, para que você não coloque mais isso diante dos seus olhos e tenha atitudes que faz o Espírito Santo chorar. Ele manda cá. Eu não vou engolir sozinho que na madrugada Deus falou comigo. Aquele que ruge como leão, procurando tragar a minha, a tua vida, nesta manhã, o rei de Judá vai matá-lo no nome de Jesus. Olha as suas escolhas, olha as suas decisões. Você é tão nova. Deus tem tantas coisas para você viver. Não adianta suprir a ausência de Deus na sua vida com as paixões infames, com pessoa que você acabara de conhecer e se entrega. Ei, você sabia que até o desejo de não viver é um pecado? Vocês não vão morrer. Tem no mínimo 2 vidas aqui, ó, que nesta semana orou ao Senhor dizendo: Deus, não quero mais. O Senhor poderia me levar, não vou te levar. Eu quero que você reconheça, lute,
Siga em frente, mas com a minha presença, e verás que eu farei na tua vida. Você não vai morrer, você vai vencer. Vem aqui, eu quero orar por vocês. Venha, pode vir. Eu sei que Deus está falando conosco aqui. Eu sei o que Deus está falando conosco aqui. Tira essa máscara, tira essa autossuficiência, se despoja. Não importa o que os outros pensam a teu respeito, importa aquele que está falando contigo sob a luz da palavra, está direcionando na tua vida. Enquanto demonstrarmos que somos perfeitos, temos, está apodrecendo, hein? Está apodrecendo, hein? E pior que a podridão vem nos ossos. Falei que osso significa coisa interna, não é isso? Mas além de ser interno, você consegue andar com dor? Você consegue andar com fraqueza? Como que é que você vai se colocar sobre seus pés? Você não consegue sustentar o peso do teu corpo. Mas o que é isso, pastor? É Deus dizendo: sabe por que não está vindo mais vontade de orar, de estar na casa de Deus, de buscar a presença do Senhor? Não é as pessoas, não é é o pecado não confessado que te impede de prosseguir, avançar e crescer na presença de Deus. Vence esse envelhecimento, vence essa podridão nos teus ossos. Chegar diante de todo da graça para se ajudar nesse tempo oportuno. Eu vou orar, e que haja no teu coração um despreendimento de entender que com bagagem com Deus não vai dar certo. Não vamos prosperar. Cuidado, hein? Deus não envergonha ninguém. Te mostro na Bíblia. Te mostro na Bíblia. O que Deus não quer é perder a tua alma. O que Deus não quer é perder a tua vida. A tua vida vale muito mais do que você quer demonstrar ser, ter e não ter há muito tempo. Pare disso, hein? Enquanto você se preocupa com o outro, o diabo vai vencendo dentro de você. Estenda suas mãos para cá. Pai, é no nome do Senhor Jesus. Eis aqui pessoas a quais ouviram a tua voz. Meu Deus, eu não creio diante da tua presença uma exposição. Eu creio sim no mover, no teu agir. Pessoas a qual não aceitam mais viver o que estão vivendo, não querem mais passar o que estão passando, mas em nome do Senhor Jesus muda qualquer tipo de quadro, situação que os teus filhos e filhas possam estar enfrentando nesta manhã, independente daquilo a qual eles estão vivenciando no dia de hoje. Faça a diferença agora.